Bom dia, seja muito bem-vinda a esse canal. Eu sou a Lari e hoje eu vou compartilhar com vocês como eu faço para receber dividendos todos os meses e o que eu faço com eles. Vamos lá? Primeiro item, como eu faço para receber dividendos todos os meses? Eu comentei com vocês no vídeo sobre orçamento que eu e meu marido nós tínhamos antes os nossos investimentos realizados de formas separadas e depois nós juntamos. E hoje nós temos uma carteira juntos, que é a carteira do casal. Todas as decisões que nós tomamos juntos e decidimos se vamos comprar mais ações, mais fundos imobiliários, o que a gente vai fazer. No nosso caso, nós temos uma carteira bem diversificada, então nós temos desde investimentos considerados mais conservadores, como por exemplo tesouro direto, renda fixa, como investimentos muito mais arriscados, do tipo ações, criptomoedas, assim, bem arriscados mesmo. Mas um dos que nós mais gostamos, com certeza, sem sombra de dúvida, é o fundo imobiliário. E apenas explicando para vocês, assim, brevemente, o que seria um fundo imobiliário. Quando você investe em fundo imobiliário, você está investindo ali em imóveis, basicamente. Então, tem vários tipos de fundos. Tem fundos, por exemplo, que investem somente em shoppings, tem fundos que investem em galpões logísticos, tem fundos que investem em desenvolvimento e construção de casas, prédios, desenvolvimento no geral, no setor imobiliário. E você consegue investir com valores baixos. Por exemplo, a partir de R$100 já tem vários fundos, até um pouco menos. Tem fundo imobiliário de R$80, R$70 que você consegue comprar. E aí você compra uma cota do fundo imobiliário, ou seja, uma participação. Vamos imaginar que é um fundo de shoppings. E você vai lá, compra uma cota de um fundo de shoppings. Todo mês, os lojistas eles pagam seus aluguéis, por exemplo. E aí, esse aluguel que é recebido, que vai para o fundo, ele é distribuído para os cotistas, em forma de rendimentos. Então, o que acontece? Todos os meses nós recebemos os rendimentos dos nossos fundos imobiliários. As ações também tem algumas ações que pagam, porém não é todos os meses. E o nosso maior foco é nos fundos imobiliários em si. Então aqui eu não vou dar tanta atenção para as ações. O nosso estilo de investimento é o buy and hold, que nós chamamos, né? São aquelas pessoas que compram que têm o foco no longo prazo. Ou seja, nós temos aquele perfil de pessoas que compram e entram como se fossem sócios realmente do negócio. Quando nós avaliamos uma ação ou um fundo imobiliário e decidimos incluir ele na nossa carteira, isso significa que nós iremos, de preferência, todo mês tentar comprar ali um pouco mais para rebalancear a carteira e levar esse investimento para a vida, entendeu? E como que faz para poder participar disso, né, para investir num fundo imobiliário? Gente, é muito simples. Você abre a sua conta em uma corretora, pela internet mesmo você consegue fazer, enviar a documentação, é super simples. E da mesma forma como nós compramos as ações, nós conseguimos comprar também os fundos imobiliários. Você vai abrir a sua corretora e lá vai ter uma parte escrita fundos imobiliários. Você coloca qual que é o código do fundo imobiliário que você quer comprar e compra. Simples assim, sem segredos. Você consegue verificar lá os valores, colocar qual é o valor que você quer pagar. Por exemplo, sei lá, o fundo tá R$89 e você tá vendo que o fundo tá caindo um pouco o valor ali, você consegue colocar 89,80, por exemplo. Você consegue ali tentar negociar, entendeu? E aí, quando você compra um fundo imobiliário, tem uma coisa que nós chamamos de Datacom. Até aquela data, se você comprar, por exemplo, até o dia 30, geralmente, é os fundos imobiliários que eu invisto, se você comprou até aquela data, no mês seguinte você vai receber o rendimento, você vai receber aquele dividendo referente àquele fundo. Então, como é que funciona a nossa rotina de reinvestimento, né? O que nós fazemos com o dinheiro que nós recebemos dos investimentos? Nós reinvestimos. Toda semana do dia 30, quando chega lá o dia 29, dia 30, no máximo do dia 1º, nós verificamos quanto que aproximadamente nós vamos receber no total dos dividendos de todos os fundos que nós temos. Não são todos que informam até o dia 30, mas a maioria, tipo assim, 90% informa até o dia 30. Então, o que a gente faz? Coloca na nossa planilha que nós temos e nós verificamos ali aproximadamente quanto que a gente vai receber. Vendo quanto que nós vamos receber, uma média, nós já nos programamos para verificar em qual fundo imobiliário nós vamos reinvestir, porque nós gostamos de pegar o dinheiro que nós recebemos do fundo imobiliário e reinvestir no próprio fundo imobiliário. Como nós temos alguns fundos imobiliários, nós verificamos ali alguns critérios. Um deles é verificar, por exemplo, se eu tenho uma posição muito grande em um determinado fundo imobiliário, de repente teve muita subscrição e eu tenho um valor muito alto nele, está dando uma diferença muito grande do outro, e aí eu tento priorizar para poder balancear a minha carteira. Mas nem sempre esse é o principal indicador.
Esse é um dos que eu utilizo, mas outro que eu utilizo também é verificar se o fundo está saudável ou não, se aconteceu alguma coisa, quais foram os últimos pagamentos, quais foram os últimos rendimentos. E com base nessa análise, nós decidimos quais os fundos que nós vamos investir naquele mês. E por que é importante reinvestir o valor que você recebe. Existe uma coisa que nós chamamos de Magic Number, que é um número muito legal, um número mágico. Ou seja, você vai todo mês reinvestindo um valor naquele próprio fundo imobiliário. Por exemplo, vamos supor que um fundo imobiliário custe R$100. O Magic Number significa o seguinte: todo mês, quando você recebe o dividendo daquele determinado fundo imobiliário, você reinveste nele. Então, vamos imaginar aí que ele pagou R$1. Ao invés de você ter que colocar R$100 de novo, você consegue colocar 99, certo? Para completar um fundo imobiliário. O Magic Number significa que você comprou a quantidade de cotas suficientes para o dividendo dele render um dele mesmo. Então, por exemplo, nessa simulação, você teria que ter R$10.000 investido. E aí, todo mês, aquele fundo imobiliário iria render uma cota dele mesmo. Outra coisa interessante é o seguinte: quando você consegue investir por um período longo de tempo, pensa assim, você gastou R$100 para receber ali todo mês determinado valor de dividendo. Você vai receber esse valor para o resto da vida. Enquanto o fundo estiver bom, funcionando tudo certinho, você pagou uma única vez, investiu uma única vez, e todo mês, pelo resto da sua vida, enquanto o fundo estiver bom, você vai receber aquele valor. Então vai chegar um momento que você vai receber um valor muito maior do que o que você investiu. E se você começa a reinvestir todos os meses isso, ele faz o efeito dos juros compostos, dos juros sobre juros. Vai chegar um momento em que vai fazer uma curva de você vai ter investido um valor X, só que com o valor do reinvestimento, só com o valor dos juros, você pode ter, às vezes, muito mais que isso, tipo o dobro disso. Você pode investir, por exemplo, 10 mil e lá na frente você ter 20 mil no total, porque só de reinvestimento teve mais 10 mil, até mais. Depende muito do tempo que você passa investindo. Quanto mais tempo você passa investindo, maior vai ser o valor que você vai receber de dividendos. Então, se você já começou a investir, já é um investidor, mesmo que você está no comecinho, não importa, já pega e já vai reinvestindo, porque esse valor no começo ele pode ser baixo, mas amanhã, depois, daqui a alguns anos, você vai receber um valor grande o suficiente, dependendo até do seu planejamento, para viver de renda, entendeu? E isso é a parte mais legal, é você ver o efeito dos juros sobre juros, é você ver que você colocou um valor, mas todo mês você está recebendo cada vez mais, cada vez mais. E essa é a forma que eu faço para receber dividendos, e o que eu faço com ele é basicamente todo mês reinvestir, aportar um valor sempre fixo e reinvestir a diferença. Você já sabe, né? Se esse conteúdo foi bom, já deixa o seu like, se inscreve e eu vejo vocês no próximo vídeo.